Alô, amigos! Nosso tema hoje é o das redes sociais, mas principalmente das redes sociais utilizadas para expandir mentiras ou notícias tendenciosas, as chamadas fake news. Isso tendo em vista o Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido há alguns dias e que premiou 2 jornalistas. O Brasil de hoje é inundado por notícias falsas transmitidas por grupos bolsonaristas que criaram verdadeiras fábricas de mentiras. Mas antes de entrar no tema, vale explicar uma coisa. A revista Isto É já havia denunciado num de seus números a existência no governo Bolsonaro de um verdadeiro Goebbels. Goebbels, para aqueles que não sabem, era o homem da Alemanha de Hitler que controlava a informação. Agora, no Brasil, se procura asfixiar a informação livre e independente, cortando-se toda a publicidade que poderia chegar aos órgãos anti-bolsonaristas. Assim, segundo a Isto É, Fábio Weingarten, que está também na lista dos acusados ou culpados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, esse Fábio Weingarten controla a concessão dos anúncios do governo, cortando jornais, revistas e TVs contra Bolsonaro. Com essa reportagem, mais a capa Bolsonaro-Hitler, a revista Isto É passou a ser visada pelos extremistas bolsonaristas que foram, durante a noite, numa dessas noites dessa semana, lá na Editora 3, pichar a sede da revista com palavras de ódio. Esperemos que isso não degenere, mas os sintomas são perigosos. Mas vamos ao nosso tema. O Prêmio Nobel da Paz para 2 jornalistas desconhecidos, uma filipina com dupla nacionalidade norte-americana, Maria Ressa, e um russo, Dmitry Muratov, tem um significado simbólico amplo para o jornalismo mundial. E também um significado importante em termos de gênero, pois o Comitê de Oslo reconheceu a importância das mulheres no jornalismo ao premiar Maria Ressa. As jornalistas mulheres, que em muitos países não têm o mesmo reconhecimento salarial e profissional dos jornalistas homens. Isso é muito importante. Parabéns, então, para Maria Ressa e para todas as jornalistas mulheres no Brasil. No artigo publicado na plataforma Rappler pela Maria Ressa, no começo desse ano, ela fez uma análise do que ocorre nas redes sociais, perfeitamente adaptável às redes sociais brasileiras. Vamos ver o que ela escreveu. As plataformas de redes sociais que publicam notícias são tendenciosas contra os fatos, contra os jornalistas, contra comentários sérios. Elas estão nos separando e nos radicalizando. Não se trata de liberdade de expressão. Não é culpa dos que utilizam as redes sociais. Essas plataformas não são simplesmente o espelho da humanidade. Elas nos transformam no pior de nós mesmos, criando um comportamento emergente que se alimenta com a violência, com o medo, a insegurança, o ódio e permite a escalada do fascismo. Perceberam? É exatamente isso que está acontecendo nas redes sociais do Brasil. Maria Ressa se refere à influência das fake news na nossa vida cotidiana e na nossa maneira de agir e de pensar. As fake news são notícias falsas ou tendenciosas, fabricadas e difundidas voluntariamente pela internet com o objetivo de induzir ao erro. Como uma espécie de câncer informativo, essas notícias conspiracionistas de fundo político ou religioso começaram faz alguns anos a invadir o espaço da mídia, de rádios, canais de televisão, jornais e imprensa online.
propagam-se rapidamente e muitas vezes se impõem, pois nem todos têm acesso a uma pluralidade de informações. É o caso do Brasil, ou de meios capazes de detectar mentiras. É por isso que no Brasil, por falta de uma pluralidade, as redes sociais, as mentiras tomam corpo, aumentam e ganham terreno e fortalecem o governo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, houve mesmo uma uberização de notícias falsas sobre o coronavírus, umas minimizando os riscos e outras amedrontando a população. Ainda hoje, uma grande parcela da população norte-americana recusa a vacina com base nas mentiras difundidas na época do ex-presidente Donald Trump, que era exatamente como o Bolsonaro. Publiquei um longo texto sobre esse tema no site Observatório da Imprensa, mas aqui vou tentar ser mais breve, focando principalmente as redes sociais fabricantes de fake news. Nem sempre os gigantes das redes sociais conseguem controlar o fluxo das notícias falsas e desativar as contas produtoras de fake news. O caso mais notório nos Estados Unidos foram os milhares de tweets lançados nas redes sociais pela conta do então presidente Donald Trump. Com base nisso, Trump criou a rejeição à vacina com seus milhões de tweets, contou histórias, contou lorotas e também aproveitou para expandir a teoria da fraude caso não fosse reeleito. E isso antes das eleições. Bolsonaro, sem muita imaginação, copiou a fórmula trumpista de difusão de fake news contra a vacina, que deu certo no Brasil, e lançou com mais de um ano de antecedência a suspeita de fraude nas eleições de 2022. Agora ele se acalmou um pouco, mas vivia falando que haveria fraude. E como é que haveria se as eleições não foram ainda realizadas? Preparando justamente o clima no caso dele perder as eleições. A supressão desse tipo de conta não é fácil. E nem sempre as empresas controlam essas plataformas. Facebook, YouTube, Telegram, nem sempre consideram ser sua responsabilidade esse tipo de vigilância. Geralmente tais contas, como tem acontecido no Brasil, só são suprimidas, só são bloqueadas por decisão judicial. Não havendo essa decisão judicial, elas continuam jogando mentira. O baixo nível de instrução da população brasileira é um dos fatores de disseminação das notícias falsas, por serem notícias diferentes, excitantes, fantasiosas. E você pensa que você é o único que sabe isso. Você é um sabidão. Você leu ali. Você ficou sabendo de uma coisa que ninguém sabe. Pesquisas revelam serem os idosos, talvez por ficarem mais tempo no computador ou no celular, os maiores propagadores das fake news. Existe praticamente uma espécie de indústria da fabricação e reprodução das fake news. A indústria da mentira. A propagação rápida dessas notícias falsas ou tendenciosas pode ser acelerada pelas detentoras das plataformas mediante pagamento. Então, existe mesmo a possibilidade do que se chama ser turbinada a notícia mediante pagamento. No Brasil, praticamente todas as redes sociais lançadoras de fake news que permitiram a eleição, porque o Bolsonaro foi eleito na base de fake news, todo mundo sabe disso, e que agora sustentam o governo Bolsonaro com outras mentiras, implicaram em investimentos de milhões de reais. E vocês, que estão sofrendo as consequências do encarecimento da vida, e muitos que estão sem emprego, nem sabem que o presidente fica gastando dinheiro com redes sociais, com a manutenção de redes sociais que são pagas.
equipes que fazem as notícias falsas. É assim que funcionam as redes sociais que infestam nossos computadores e celulares. Basta uma vista de olhos para os títulos falaciosos que chegam para se perceber serem notícias distorcidas, fabricadas nessas usinas de mentiras. São esses algoritmos que, desconhecendo esquerda ou direita, fascismo ou nazismo, mentiras ou verdades, ajudam a manter Bolsonaro no poder. O que é, então, essa história de algoritmos? O uso de algoritmos pelas grandes empresas controladoras das redes sociais faz com que haja uma facilidade de qualificação massificada das pessoas de maneira automatizada. Em outras palavras, o algoritmo permite o direcionamento da informação segundo os grupos de pessoas, suas preferências. Então, notícias para pessoas idosas, para as pessoas que acreditam em coisas, ou sejam espíritas, condições de vida, pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas que gostam de música, pessoas que não gostam de música. O algoritmo dirige as mentiras, as fake news, segundo as preferências dessas pessoas, segundo o que elas são. E tudo isso numa velocidade vertiginosa. Não é preciso ir longe. Aí no seu celular, sem que você tenha chamado, surgem numerosas opções, a maioria de fake news. Se você clicar, os algoritmos colocarão você como pessoa vulnerável e passarão a enviar para você como alvo de fake news as teorias negacionistas, conspiratórias, todas em favor de Bolsonaro. Tome cuidado. Se você tem gostado desses nossos encontros, inscreva-se. Isso é muito importante para continuarmos. Ninguém pode garantir que a liberdade de imprensa no Brasil vá continuar. Inscreva-se aí e até a próxima. Onde você se inscreve? Ali. Inscreva-se ali. Clique, clique, ok? Até a próxima.